Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso projeto Exponja. Aqui nós discutimos estratégias, ensinamos você a deixar de ser um esponjinha para se tornar um repelente de energias negativas. Eu sou Emerson Raimundo, estou aqui para te orientar, te trazer, pegar na sua mãozinha, te mostrar de uma forma prática, simples, leve, como é que você pode fazer isso? Como é que você compreende isso? Como é que você se livra disso? Não, porque se livrar não tem como, porque tudo ao nosso redor é energia. Nós estamos envoltos, em energia, nós somos energia. Tudo que faz mover nesse nosso corpo é energia, não só esse corpo, mas todos os outros corpos e corpos também é energia que direciona. Tudo que tem movimento tem energia. Então, quanto mais a gente compreende esses pontos, esses tópicos, mais a gente vai conseguindo entender e aí sim conseguir deixar de ser um esponja para se tornar um repelente de energias negativas. Por quê? Porque energia negativa nesse nome é o que eu mais ouço, e esse é o nosso tema que a gente vai conversar hoje, que é como eu faço para bloquear as energias negativas, Como é que você faz isso? Primeira pergunta para você começar a identificar, observar, entender um pouco mais sobre isso. Quem é que foi que falou para você que essa energia negativa ela tem posse ou poder sobre você? Pausa dramática. Daí a gente já começa a quebrar isso, desmistificar isso e começa já a criar essa nossa blindagem, barreira. Porque muitas vezes, não vamos dizer totalmente, tá? Mas muitas vezes é dito pra gente sobre isso. É falado, mencionado que você está com essa energia. E aí, muitas vezes não é explicado bem detalhadamente se realmente foi enviado uma energia negativa para você ou se você é a própria energia negativa através dos seus padrões, dos seus pensamentos, Então, às vezes, sim, quem tem uma sensibilidade, ele vai perceber sobre essas mudanças, essas nuances de energia, mas muitas vezes, vamos dizer que aí posso chutar 90% ou mais, as pessoas elas nem sabem realmente do que se trata. Só porque algo não está bem, indo bem, não quer determinar ou dizer que algo ou alguém fez uma coisa negativa ou ruim para você. Isso não quer dizer também que é só energia negativa que está te barrando e te bloqueando. Vamos olhar para uma lógica libertadora? Se eu sou responsável por mim, pelos meus atos, ações, o famoso livre-arbítrio, que foi direcionado para a gente, para a gente lidar com isso, eu já faço a primeira pergunta, segunda, terceira, já fiz várias perguntas aqui. Eu te questiono então, como é que está sendo o seu ato, as suas atitudes, mediante as questões, as coisas, ao todo, as trocas? Quando você faz essa pergunta, você já começa novamente a entrar nessa análise e ao mesmo tempo na compreensão de que, peraí, é o outro que está barrando? É o outro que está tendo essa força? Ou sou eu mesmo que estou barrando? Eu falo porque, já trabalho com isso há mais de 12 anos, há um bom tempo trabalhando, e observo muito, tanto de clientes, tanto nessa parte aí oracular, quanto na parte energética,
muitas vezes só é observado o foco sobre a questão de um prisma de que foi o outro ou alguém que fez algo, né, que tem essa potência toda de realmente acabar com a sua vida, né, barrar a sua vida, te aprisionar, não deixar você progredir e crescer. Terceiro ponto, se essa pessoa teve essa força, justamente é porque você está vibrando na mesma energia dela. Então, resumindo, Emerson, se eu acabei captando muito dessa energia densa, negativa, eu estou ressonante com ela, então eu estou nessa mesma vibração e energia negativa e ruim? Sim. Como é que eu desfaço isso, que eu saio dessa negatividade, nessa vibração? Olha lá, o próprio nome já diz. Como eu saio de uma negatividade me tornando positivo? Como é que eu consigo interpretar e entender isso? Se conhecendo. Nós precisamos parar urgentemente com essas questões, crenças e colocações de que o outro é o todo-poderoso detentor da realidade, detentor da força maior motriz, e aí é onde a gente muitas vezes acaba doando e dando a nossa energia vital, a nossa autonomia, a nossa o nosso poder pessoal muitas vezes na mão dos outros. Nada contra a seguir, né? Todos nós temos, né, pessoas e pessoas. Todos nós temos sim pessoas que têm como base, como missão, direcionar outras pessoas, ensinar outras pessoas. Esse é um processo natural de crescimento e desenvolvimento. Mas já trago aqui a verdade, que aí você já também consegue se livrar de muitas coisas, se você está na observação de seguir algo ou alguém, então aquela pessoa que você está seguindo, uma das funções dela como liderança é justamente te auxiliar no seu crescimento, te auxiliar para que você compreenda os seus pontos de limitação, para que você compreenda aonde é que você ainda não está enxergando algumas debilidades em você que acaba absorvendo, entrando em ressonância com essas energias negativas. É aí onde vem as nomenclaturas, né, de mestres, líderes e afins. Porque ele conseguiu chegar numa vibração maior e aí ele consegue te mostrar, auxiliar para que você consiga também evoluir e crescer. Porque essa é uma das funções de quem tem esta função como missão de vida, né? De orientar, de auxiliar as pessoas a crescer. Não aprisionar, não prender. Compreenderam? Então, só de você fazer essa pequena analogia, observar isso, analisar de uma forma mais compreensiva, você já se livra de muitas situações. Aí, como está escrito, né? Como vocês mandaram, assim você vai bloqueando as energias negativas. Facilmente. Por quê? Porque você tem a compreensão de você, de muitas coisas. E para ter cada vez mais essas compreensões, você precisa se conhecer cada vez mais. Muitos mestres, líderes, todas essas pessoas que têm essa função, ela se aprimorou, tem isso como missão, isso é um ponto, tá? Isso nós não podemos negar, né? Porque cada um tem sim o seu plano de missão, de realização.
Não sabia disso? Então, ó, de novo, mais uma desconexão, mais uma porta que se abre para que você não chegue onde você precisa chegar. Então, a gente precisa compreender muito dessas nossas bases, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente... Nossa, falou de determinada situação, parece que a energia sobe, eu fico maravilhosamente bem, alegre. Tudo isso já são pontos aí do seu corpo, a sua energia mostrando o seu propósito. Independente de qual área, profissão, tudo e todos os lugares vão ter todos esses processos aí de energia, todos esses processos de amadurecimento, crescimento, evolução. Porque se cada um tivesse realmente seguindo a sua missão, seguindo os seus propósitos, cada um fazendo realmente aquilo que veio para fazer, como seria, né? O mundo, as pessoas, facilmente as pessoas estariam assim, ó, sorrindo, leve, fazendo aquilo que ama. Então, eu fazendo aquilo que eu amo, eu estou leve, eu estou bem, porque isso sou eu vibrando em todos os sentidos. E uma vez que eu estou fazendo isso, naturalmente aquela energia um pouco mais densa, ao contrário, ela não vai encontrar. Então, seguindo a frequência, levando aí, né, a gente tem tantas frequências aí constantemente, né? Vamos dar o exemplo básico que a gente mais tem em casa, o Wi-Fi. Isso é uma frequência, é uma energia, é uma onda sonora, é uma energia que circula. Então, se você está com a vibração mais baixa, essa frequência ela passa. Se você está numa vibração mais alta, essa frequência passa. E se você está na mesma frequência, aí não tem jeito. Aí tem um aprendizado para você. Então, olhando para essa óptica, que aí eu quero desmistificar isso para as pessoas, o que realmente é ruim ou negativo? Tudo depende de uma óptica, de uma visão. Quanto mais a gente compreende que determinadas situações, mesmo que elas não sejam agradáveis, mas todas elas têm um ponto, um propósito de ensinamento, de compreensão, olhando desta forma, nós estamos olhando com um olhar mais maduro, consciente, responsável. Naturalmente, nós vamos resolver mais fácil a questão e vamos compreendendo que a gente vai progredindo, evoluindo, dando saltos, né, chamados saltos quânticos, né, saltos de evolução muito mais rápido, porque a gente olhou de frente, enfrentou, compreendeu, resolveu a situação. E o que a gente mais faz? Vamos ver, você, quando você tem a situação de frente, de você, na sua frente, você resolve? Ou você tenta todos os artifícios para não resolver e deixar para depois? Vamos dar um exemplo prático e básico sobre isso? Tá, teve uma colocação sua, uma colocação de uma outra pessoa. Ninguém chegou a nenhum determinador comum, né? Ninguém chegou a uma resolução. E aí você saiu pensando uma coisa, o outro saiu pensando em outra. Enquanto vocês não ficarem de frente novamente, conversar e cada um apresentar o seu ponto de vista e cada um compreender, essa situação ela só vai se alastrando, os pensamentos e alguns atos e ações vão começar a adentrar aí outras informações que muitas vezes nem era dessa situação. E aí já está instaurada aí uma briga, já está instaurada aí uma negatividade, porque aí a gente já começa a achar e criar um monte de situações. Aí já começa, né, como fala, o famoso diabinho aqui te atormentar, já começa a falar mal e a pessoa olhou de uma forma, né, que ela resvalou o olho assim, de relance para você, sei lá, já está olhando torto para mim, já está me julgando, me criticando. Olha só a nuvem negra criada pelo simples fato de eu não resolver uma situação, não chegar na resposta, na conclusão da situação.
Isso que eu estou dando só um exemplo. Eu estou dando esse porque eu sei que esse aí, ele pega, vamos dizer aí, que quase 100% das situações. Por isso que aí a gente tem várias formas, né, aprendizado de saber ter uma oratória compreensível, né? Eu, por exemplo, sempre ouvi muito da minha vida sobre, cara, você... É difícil de falar, às vezes você fala uma coisa e está pensando em outra e nem era aquilo, e quando vai ver você falou algo que a gente sentiu algo que não era. Então eu fui trabalhar muito sobre essa questão. Lógico, inicialmente eu ficava ofendido, né? Poxa, eu nem falei isso e foi isso que entendeu, isso que acham de mim, mas... Aí eu fui identificando que aconteceu uma vez, duas, três, peraí, eu sou o problema, eu tenho que melhorar a minha oratória, eu tenho que melhorar aquilo que eu estou tentando apresentar e falar. Porque como vocês estão aí acompanhando, né, nos nossos projetos, começa a falar, vem um montão de coisa, é muita informação junto, né? Obviamente, com experiências, com todos esses anos aí de estudo e de vivências aí com os clientes, né, e alunos, então tem muita informação. Eu vejo que são coisas básicas, simples, que uma viradinha de chave, uma pequena compreensão já destravaria tudo, né? A gente fica preso muitas vezes, travado numa coisinha tão pequenininha, e a gente é tão grandioso, tão mais que tudo isso. Por quê? Então, falei, e Emerson, e aquela questão do início que você acabou trazendo, que foi a minha pergunta de como, deixa eu até pegar de novo, como bloquear energias negativas. Se você parar e observar tudo isso que eu acabei de falar, está tudo correlacionado. Como eu bloqueio energias negativas? Entendendo qual é o ponto e o campo aonde eu estou abrindo espaço para ela, observando como está a minha vibração, a minha energia. Se eu estou bem, minha energia está aqui e a vibração está passando aqui. Se eu estou mal, ela vai estar ressonante. E aí onde eu vou compreendendo e realmente bloqueando, deixando de ser esponja e se tornando um repelente de energias negativas. Como que eu faço isso, Emerson? Existem várias formas, existem várias técnicas, existem vários processos aí de compreensão e amadurecimento. Sim, é possível, sim, dá para ser feito, sim, você pode, você é capaz, sim, só precisa da ferramenta ou a diretriz correta, tá? Mas o bloqueio que todo mundo sempre fala, né? As inúmeras formas, precisa tapar o umbigo, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro, ou como eu já ouvi muitas vezes, você tem que fechar o corpo. Olha só que louco é tudo isso. Vamos para essa óptica aí do fechar o corpo, para a gente bloquear. Se eu fecho, o próprio nome já diz, estou fechando. Legal? Maravilha. A energia negativa não vai adentrar. Legal? Maravilha. E a energia positiva? E as vivências maravilhosas? E as relações? Vai estar tudo fechado também. Por quê? Porque eu estou travando, tapando, bloqueando um processo natural de todo ser humano. Tudo aqui em Gaia, na Terra, tudo aqui, ele está, né, esse microcosmo, ele está conectado com o macrocosmo. Então, toda vez, a todo instante, a todo momento, a energia, ela está atuando. E aí é onde eu falei no início, se você compreende, você não vai ver essa necessidade de bloqueio de energia negativa. Por quê? Porque muitas vezes até aquela energia negativa, ou até aquela situação que não era boa, ela veio justamente para te ensinar. Até um pé na bunda faz a gente ir para frente, porque a gente toma aquele chute e dá 3 passos para frente, né? Saiu do lugar, saiu da zona de conforto, saiu da estagnação.
Então, a gente pode ver como uma coisa negativa, mas a gente pode ver como uma coisa positiva. Entende? É a compreensão. Faz sentido? Certo ou errado tudo isso? É aí onde você já vai identificando e compreendendo, e aí vai amadurecendo, vai crescendo, vai observando de uma forma diferente. Naturalmente também não vai ficando preso, não vai ficando aprisionado e vai sendo livre. Então, ó que louco isso. Como quanto mais eu liberto, mais eu tenho. Quanto mais eu bloqueio, travo, menos eu tenho. Isso é para a vida, isso é para a energia, isso é para as pessoas. Quanto mais eu tento ali ter a posse, estar ali sempre próximo de mim, ter aquele controle, tá tudo sobre, abaixo das minhas asas, mais todas essas pessoas querem sair daquilo, porque todos nós somos e fomos criados para ser livres, sermos livres. Então, quanto mais eu dou essa liberdade, é porque eu confio em mim. Eu acredito em mim. Então, se eu confio em mim e acredito em mim, eu também dou a liberdade para o outro experienciar as questões dele. Porém, contudo, entretanto, me conhecendo, sabendo quem sou, como eu sou, eu também sei que eu tenho linhas, bases, limite, que é as minhas bases limite, que é onde as pessoas só vão ultrapassá-la se eu permitir. Aí eu estou falando das questões mais profundas, mais emocionais, que aí é onde a gente abre aquele espaço de, vamos trazer um exemplo para compreender isso, o respeito. Eu me respeito, então eu coloco essa linha de respeito. Se a pessoa está ultrapassando essa linha de respeito, ela está fazendo algo que eu já falei que não era para fazer, que eu não gosto, e assim sucessivamente, ela está ultrapassando a minha linha. E essa minha linha já está me determinando algo, já está me fazendo entender sobre muitas coisas sobre aquela pessoa. E aí vai depender de mim estar ou continuar com essa pessoa ultrapassando a minha linha ou não. É aí onde adentro um dos maiores problemas também que eu vejo muito. Todo mundo quer ouvir a verdade, mas quando a gente traz a verdade, as pessoas viram a cara, ficam emboadas ou muitas vezes até cortam relações. Então, a gente precisa ter essa compreensão para colocar para a pessoa. Colocou uma, duas vezes, se a pessoa não entendeu, coloca a terceira e definitiva, posicionando-se, colocando a real questão, e aí deixa essa pessoa com as questões e informações dela. Se ela compreende, ela acredita e acha que aquilo é o certo, que bom para ela, mas aí você já vai ter uma ferramenta, uma compreensão de um distanciamento de uma energia que não é boa para você, porque é uma situação que gera uma energia negativa, uma energia ruim, uma energia que você não quer para você. E aí você, como dono da sua vida, dono das rédeas da sua vida, motorista, aviador, vamos dizer, controlador, aquela pessoa protagonista da própria vida, aquele que dirige a própria vida, é onde você vai fazer as suas escolhas, é onde você vai fazer essas separações, e aí é onde você cada vez mais vai estar se protegendo de energias negativas. Tudo isso que foi apresentado é justamente para explicar este ponto, para te trazer uma visão desse ponto, ou melhor, várias visões sobre esse ponto. Por quê? Porque você não é obrigado a estar com uma pessoa, no local, ou que seja, que não é muito bom,
que você já sentiu que não é bom, ou que a sua compreensão de hoje identifica que não é bom. Esse é um ponto de autonomia, é um ponto de escolhas, de decisões. Ao mesmo tempo, quando você observa e sente essas energias, cabe a você, como protagonista da sua vida, não deixar que ela ultrapasse os seus limites, a sua linha que você pré-determinou. Porque, de novo, energias e frequências, elas estão aí constantemente. Antes de nós nascermos, depois que nós partirmos, sempre estão e estarão aí. Cabe a nós começarmos a nos compreender e compreender o quanto essas energias estão interferindo positivamente ou não na nossa vida. Somos nós que temos que observar isso, somos nós que temos que entender sobre isso. Somos nós, porque esse tempo sagrado que nos foi proporcionado para vivenciarmos, termos essas experiências, somos nós responsáveis sobre ele. Então somos nós que temos a total autonomia e o famoso livre-arbítrio para compreender isso. Então, como é que eu bloqueio energias negativas? Com toda essa análise, essas questões e observações que eu trouxe para vocês, vocês realmente querem bloquear energias negativas ou vocês precisam compreender o que realmente é uma energia negativa, ou melhor, como é que eu estou compreendendo, lidando, analisando sobre todas essas energias que me cercam e aí identificando se ela é boa ou não, se ela está me auxiliando ou não, porque, de novo, muitas vezes pode até ser uma energia ruim, negativa, mas muitas vezes aquela energia ela está te trazendo um aprendizado. E aí quando você aprendeu e compreendeu, aquela energia já não ressoa mais com você, e aquela energia ela vai continuar, mas ela vai estar levando ensinamentos para outras pessoas. Já tinha observado sobre essa óptica? Já tinha compreendido sobre essa óptica? Pois é. Então, olha só que lindo e que maravilhoso ter essa compreensão sobre essas questões. E aí você já começa, poxa, então, energia negativa e ruim, ela não é esse peso todo que queriam que falam. Pois é. Por quê? Porque não tem a compreensão. Então, peraí, Emerson, o dia, a noite são duas energias. E aí todo mundo já coloca, que a noite é uma coisa ruim, porque só tem coisa ruim, que tem magia negativa, que aí eu já explico para vocês, para aqueles que nunca ouviram, vão ouvir a partir de agora. Magia, quando a gente faz algo, que a gente transforma, que a gente cria e a gente direciona, tudo isso já é uma magia, tá? Porém, quando eu faço isso de dia, é chamada de magia branca, porque eu estou na claridade do sol, na claridade do dia. Quando eu faço isso à noite, eu estou regido pela luz do luar, ou essa parte mais negra, Porque é a ausência de luz, porque a luz do luar ela não ilumina quanto a claridade do sol, correto? Então é uma energia feita, uma magia feita à noite. Então isso é uma magia considerada magia negra, feita à noite. Magia branca, feita na claridade do dia. Agora, magia destrutiva, negativa, prejudicial, aí já é caráter, já é direcionamento de pessoas. Isso não tem nada a ver com magia, isso tem a ver com intenção, caráter de pessoas, tá? Maldade de pessoas. Então, isso não é energia, são pessoas. Olha só como fica diferente essa visão. Quando eu descobri também isso, eu falei, uau, que loucura!
boom, fez um boom que um monte de coisas realmente caiu por terra, né? Por compreender, porque é justamente isso. Por não termos compreensão, nós muitas vezes vamos seguindo aí as manadas. E aí, por a gente não ter compreensão, às vezes a gente critica, julga, acha, predetermina um monte de coisas que a gente nem sabe o correto. A correta função, a correta funcionalidade, a correta diretriz. Então, um exemplo básico. Isso daqui, ó, uma amiga maravilhosa, né, que já foi liderança indígena, ainda atua muito sobre essa parte, né, que ela me presenteou, que eu comprei dela. Então, isso daqui, ó, é um colar. Para mim, ele tem todo esse significado. Para a pessoa que não conhece, isso aqui é só um adereço. Para as pessoas que, né, eu que tive todo esse contato, esse carinho, para mim isso daqui ele é maravilhoso, me serve como inspiração, como auxílio, como um monte de coisas. Assim como um monte de objetos que você tem. Mas, pelo simples fato de a pessoa não conhecer e ver eu com esse negócio aqui, pronto, eu já vou criticar e julgar. Ou, se eu vejo um tambor, eu já crio um monte de situações. Isso daqui ele já estava aqui há 25 mil anos, que foi quando ele foi descoberto, né? Onde eles começaram a identificar que, somando este couro, ele saía um som. Olha lá o início de começar a compreender sobre vibração e energia. Aqui, seguindo algumas vertentes, isso aqui é o som do nosso coração. Quando é tocado o tambor, né, de uma forma óbvia, consciente de quem está no processo de auxílio, a batida dele é a mesma batida do nosso coração. É onde faz a gente reconectar com o nosso coração. Então, olha só como abre um leque muito grande quando a gente fala sobre essa questão de energia negativa ou positiva. Depende das compreensões. Qual é a sua compreensão? Viu que tem muitos leques. Você viu que a gente abre muitas opções. E aí eu já peço para vocês, escreve aqui embaixo qual é a dúvida que você tem, como é que a gente pode ajudar, como é que o projeto Exponja pode trazer auxílio, compreensão para vocês deixarem de ser um esponja e se tornar um repelente de energias negativas. Quer aprofundar ainda mais? Nós temos o nosso curso, nós temos alguns cursos também para te auxiliar nessa jornada, nesse caminho. Nós temos o link aqui embaixo para você acessar o site, ali você também compreende, vê, e aí você vai sentindo e vai fazendo, crescendo, progredindo, porque todos nós estamos aqui justamente para isso. Crescer, progredir, e quem nos demonstra isso? Constantemente a natureza, né? Com a sua semente que progride, que a sua árvore cresce, dá frutos, flores e assim sucessivamente. Todos nós estamos aqui micro nesse grande macro cosmo e nós temos total potencialidade, sim, para sermos e vibrarmos essa abundância que é essa energia, que são as energias e que é a natureza. E aí, por que você ainda não compreende? Por que você ainda está parado? Será que não é isso que está realmente te travando? Será que não é isso que está realmente criando esse monte de questões de que é positivo, que é negativo, e você ficar preso, envolto nessas informações e sem compreensão nenhuma? Que tal compreender? Vamos juntos? Se esse conteúdo então foi bom para você, veja novamente. Não esquece de deixar um curtir aí para que isso também a plataforma compreenda, para que mande para mais pessoas. Não esquece de seguir aí também o nosso canal para a gente poder fortificar cada vez mais, levar essas sementes maravilhosas de compreensão, de amor para as pessoas. Não esquece também de compartilhar, se você vê que esse conteúdo pode ajudar alguém também, vamos compartilhar e vamos todos juntos aí nesse processo de amadurecimento, crescimento e deixando de ser uma esponja que só absorve, vamos começar a criar os nossos filtros, começar a se tornar repelente de energias negativas, que energia negativa é falta de informação, energia negativa é não compreender essa maravilhosa e magnitude que é o mundo das energias, esse mundo, esse templo sagrado que somos nós, e é aí onde a gente fica refém
de todas essas más intenções, né? Má intenções, que aí acaba realmente gerando um monte dessas dúvidas, bloqueios e travando aí todo o fluxo, tá certo? Gratidão pela oportunidade, pelo carinho. Nos vemos no nosso próximo encontro do projeto Exponja. Beijos, pessoal. Tchau, tchau.